Então, limitando as crianças, limita então a capacidade da criança de estar fazendo a exploração do mundo real. Olha como a gente tem que pensar a respeito disso, né? Porque a gente tem que lembrar, então a gente precisa lembrar que o espaço físico como um todo é fundamental, né, para a aprendizagem do corpo. Porque para a aprendizagem do corpo, quando ele é prejudicado, quando não há experiência, né, de profundidade, já que as telas, né, elas têm apenas 2 dimensões. Então, isso acaba prejudicando, né? Outro fator a se pensar e que a gente tem que estar refletindo e pensando, e que é bem importante, é a relação com o tempo de resposta proporcionados pelas telas dos dispositivos. Então, assim, basta um dedinho ali e as coisas acontecem. E a vida requer uma perspectiva de futuro, uma construção que se dá em 3 tempos, né? E isso se faz necessário, que é o da visão, o do impacto sensorial e o de ler a percepção. Então a gente precisa desse tempo para entender o que viu e fornecer sentido para o que é visto. E então só aí o de conclusão. Porque só aí a gente vai estar escolhendo, vai poder escolher, né, de uma forma racional o que fazer com aquela experiência que a gente está tendo. E no caso de excesso de uso de telas, isso não acontece. Esses tempos ficam achatados, né? A gente não, a criança, o adolescente não tem esse tempo. Eles ficam achatados e preenchidos por respostas que vêm imediatas e automáticas. Então a criança e o adolescente não conseguem ter esse tempo de olhar, de refletir, de tirar conclusão. Não é à toa, gente, que o dicionário de Oxford, né, em sua edição de 2015, destacou um novo verbo, que é o visualizar. Né? Então, são aqueles golpes de visão sobre as imagens ou mensagens textuais que não tem tempo, né? Que a gente não tem tempo de poder elaborar adequadamente aquilo que viu, porque é tão instantânea a resposta do que a gente está olhando, que o nosso cérebro não tem tempo, então, de avaliar e de tirar uma conclusão. E isso é bem preocupante, gente. Né? Então, aí a gente já começa a trabalhar outras questões, né, envolvendo o uso de telas. E esse mundo inundado de informações e desse fascínio sensorial pode gerar irritabilidade, impaciência, impulsividade, ansiedade, sintomas vinculados com isso tudo são sintomas muito vinculados a isso que eu estava falando, porque esses sintomas são vinculados com a impossibilidade de lidar com os 3 tempos que eu mencionei antes, né? Então, com o tempo da falta, isso são sintomas do tempo, né? Com o tempo que falta para processar tudo. E o mais impactante, eu acho, de tudo isso é que se isso toma conta muito cedo da vida da criança, quanto mais cedo, maior o prejuízo, ela pode, inclusive, ter dificuldades em manter relações sociais ou de criar relações sociais e de manter essas relações. Então, alertas vêm toda hora, né, para a saúde das crianças e dos adolescentes no que se refere a essa associação a essa era digital. Então, assim, alguns problemas que têm surgido, né, em termos de saúde mental, que estudos estão relacionando com o uso excessivo da tela, né, gente? A irritabilidade,
os sintomas ansiosos e depressivos, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Como eu falei antes, né, a relação com os transtornos do sono, transtornos da alimentação, e aí quando eu falo isso eu estou falando em sobrepeso, em obesidade, anorexia, a bulimia, ao sedentarismo, a falta da prática de exercícios, ao bullying, ao cyberbullying, né? Há transtornos de imagem corporal e de autoestima, e cada vez as crianças estão chegando ao consultório cada vez mais cedo com esses sintomas, viu, gente? Isso é uma coisa que eu vivo aqui no consultório. Sem contar os riscos de exposição à sexualidade, à nudez, a abuso sexual, a estupro virtual. Vocês sabiam que existe esse termo agora, estupro virtual, a comportamento autolesivos, indução e riscos de suicídio. Gente, a lista é grande. É grande, por isso é importante a gente falar nisso, né? Porque às vezes a gente acha que é bobagem, que não vai ter problema nenhum ficar umas horinhas ali, mas tá relacionado ao, querem ver, ó, tá relacionado ainda ao aumento da violência, a abusos, a fatalidades, a problemas visuais, miopia, síndrome visual do computador, há problemas auditivos, perda auditiva induzidas por ruído, né? Os adolescentes que adoram estar com os fones. Há transtornos posturais e musculoesqueléticos e entre outros tantos, né, gente? A lista é enorme. Então, às vezes a gente acha, porque os especialistas ficam falando, mas ele só tá olhando um filmezinho. Hoje ele tá olhando um filmezinho, hoje ele tá ali vendo um videozinho lá no YouTube, né, no YouTube Kids. Hoje, mas daqui a pouco a gente tem que gerenciar esse uso, né, gente? Mas então, Fernanda, como achar esse equilíbrio? Como usar a tecnologia de uma maneira equilibrada? Então, a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela elaborou algumas dicas, então essas dicas são da própria Sociedade Brasileira, algumas dicas que englobam a segurança, que podem ajudar na segurança digital, né? Então, melhorando a convivência familiar e de comportamento das crianças também. E agora, então, eu vou falar algumas delas para vocês. Por exemplo, não permitir que as crianças e adolescentes fiquem isolados no quarto com TV, computador, tablet ou celular, mas estimular o uso dessas tecnologias em locais comuns da casa, porque a gente sabe que os quartos estão virando uma caverninha, né? Que eles entram lá para dentro e não saem mais. E isso vale para todas as idades. Não é recomendado usar, olha 55% da pesquisa, gente. Não é recomendado usar as telas durante as refeições. E elas devem ser desligadas entre 1 e 2 horas antes de dormir. Ai, que difícil, né, gente? Eu tenho 3 filhos, eu sei. Não é fácil, mas a gente tem que fazer um esforço para chegar o mais próximo desse ideal. Talvez a gente não consiga ficar 2 horas antes de dormir, mas o mais próximo desse ideal. E sempre que possível, oferecer alternativas de atividades no mundo offline, como exercícios ao ar livre, esportes, contato com a natureza, né? Coisas que promovam também o bem-estar da criança, né? E a saúde dela e que favoreça o desenvolvimento saudável. A gente tem que evitar, gente, postar. Eu sei que é tentador postar foto dos filhos e das crianças, mas procurar evitar fotos de menores de idade em redes sociais públicas. Eu sei que às vezes a gente não consegue, né? Que a gente acaba postando, mas evitar às vezes, né? Eu sei que é bem complicado, mas a gente tem que tentar. Criar regras para o uso dos equipamentos que incluam momentos de conexão e convivência familiar. Usar filtros, isso é bem importante, gente. Usar filtros e senhas
para restringir o conteúdo de acordo com a idade de cada membro da família. Os aparelhos, eles têm dispositivos que a gente pode sim aplicar alguns filtros para que a criança utilize o celular, né, ou enfim, de acordo com a idade delas. As escolas devem estimular a alfabetização digital das crianças e dos pais, ensinando regras éticas e respeito e segurança do uso, né? E aí a gente fica pensando, né? Mas e durante a pandemia, né? Foi super estimulado o uso das telas, né? Como é que eu faço agora, Fernanda? Como é que a gente faz se no período da pandemia as crianças acabaram tendo aula, enfim, agora como a gente faz? A gente continua buscando o equilíbrio, gente, sempre atentos aos excessos, né? Então a gente tem que pensar também qual é o papel que esse celular está fazendo, né? Eu falo celular porque é o mais utilizado, que papel essa tecnologia está fazendo na vida da criança? Será que está suprindo um lugar que é meu, de cuidado? Enfim, a gente tem que se questionar. Então, a gente tem que ficar atento aos excessos e buscar que a tecnologia possa ser usada no momento para nos ajudar. Querem ver só, por exemplo, a tela é útil em alguns momentos, porque ela ajuda para manter o contato com algumas pessoas. Tem a avó, mora longe, né? Então a criança pode se conectar com essa avó. Durante tempos assim extraordinários, com graus, né, como foi e como tem sido ainda, né, de incertezas e irregularidades, é importante a criança se comunicar com os amigos, né? Então as crianças agora estão retornando para as escolas, estão conseguindo conversar, mas durante a pandemia elas podiam ter usado para isso também a tecnologia, teria sido algo positivo. E isso falou isso, e quem dizia isso não era eu, a própria Unicef falava isso. Então, se isso está sendo feito por videochamadas, né, por videogames ou redes sociais, um modo de fazer uma conexão mais humanizada também tem valor, né? Em alguns momentos a tecnologia não é só uma coisa negativa. A gente tem que ficar atento à forma que a gente está usando a tecnologia, né? E aos excessos, como tudo na vida, tudo que é demais é prejudicial. Mas procurar oferecer para crianças conteúdos mais calmos e mais positivos, desenhos e games, né, mais tranquilos também, né, ou que possam proporcionar autonomia em vez de apenas estimular o uso compulsivo, são muito melhores para o desenvolvimento cerebral, né, e para o comportamento das crianças. Então, procurem escolher um bom conteúdo quando seus filhos forem utilizar o celular, que não seja cheio de conflitos, né? Ou então de comportamentos mais agressivos, né? Mais bobos. Vocês têm que avaliar e saberem o que os filhos de vocês estão usando, né? Estão vendo. Uma boa sugestão, por exemplo, tem vários aplicativos de audiolivros, né? Ou assistir uma contação de história, que aí esse tipo, né, de aplicativo acaba exigindo maior esforço do cérebro, tirando eles daquele estado de passividade, né? Então a criança precisa pensar, ela só não recebe a informação, ela precisa também que o cérebro trabalhe. E preservar sempre, gente, rituais em famílias, né? O sono, o repertório offline, nos momentos de atividades em família ou com outras crianças. E são as atividades em família, quaisquer que sejam elas, desde brincar junto, até escutar audiolivros, assistir filmes, cozinhar. Eu adoro cozinhar, quem vem me acompanhando sabe que eu tenho um momento, né, da culinária lá com meu filho caçula, ou seja, uma conversa, vão ajudar as crianças a ter mais resiliência nesse momento de abandonar as telas. Muitas crianças ficam irritadas na ausência dos eletrônicos. Por quê? Porque estão com pouco repertório, digamos assim, de brincadeiras offline. Então, algumas crianças estão desaprendendo, gente, a brincar
de forma offline, né? Então elas precisam de um estímulo inicial, né, para ter ideias de como sair desse círculo vicioso, porque isso pode se tornar um círculo vicioso do uso constante da tela, né? E passar a brincar mais no mundo real, né? Então a tecnologia ela é ruim quando ela começa a atrapalhar o sono, que é tão importante, que é crucial na realidade para as crianças se desenvolverem, né, de uma forma saudável e de cuidarem do seu sistema imunológico, porque a criança precisa do sono, né? O sistema imunológico da criança está muito ligado ao sono da criança. Então a gente precisa, gente, desligar os eletrônicos pelo menos algumas horas antes de dormir, porque como eu disse anteriormente, a luz ali, aquela luzinha das telas, ela bloqueia, né, essa produção da melatonina que é tão ligada ao sono. Uma coisa bem importante que eu fico frisando é a gente estar atento, a gente observar as emoções das crianças. A tela está fazendo mal, mesmo que seja para atividades escolares, quando a atividade não permite intervalos, né? Então a gente tem que ficar atento também a intervalos, né? Por quê? Porque o que acontece? As crianças que ficam muito tempo sem um intervalinho, deixa as crianças mais irritadas, mais ansiosas, ou se está servindo também a gente tem que cuidar se a criança não está buscando o celular, né, a tecnologia, o uso desse dispositivo como uma fuga, para não sentir, né, gente? A criança está triste, está com raiva, o que ela faz? Ela usa o celular. Eu faço essa pergunta para as crianças: o que tu faz para te sentir melhor quando tu não tá bem? E algumas crianças usam o celular. Ou seja, ao invés de tentar lidar com as emoções, elas fazem com essa fuga. Então, lidar com as emoções é um aprendizado que se leva e que serve para a vida inteira. E a criança tem suprimido com a ajuda da tecnologia. Então, ao invés de sentir, ela foge. Então, se a percepção dos pais for de que a tela está prejudicando mais do que ajudando, né, é hora então de ficar atento e, se necessário, buscar uma ajuda especializada. Claro, né, gente, que eu sempre digo que cada caso é um caso, que a gente tem que avaliar cada contexto, né, cada situação. Aí, por isso que eu sempre digo que é tão importante a observação dos pais, né? Os pais ficarem atentos. Podemos ter uma criança ficando até tarde jogando videogame, mas ela está, por exemplo, naquele momento, num jogo que ela está solucionando um problema, bolando uma estratégia, e não deixa de ser uma atividade intelectual. A gente não pode ser radical e dizer: meu filho não poderá usar mais nenhuma tecnologia. A gente tem que avaliar. Por isso é tão importante a gente estar perto, a gente ver o que nosso filho está fazendo naquele momento usando tecnologia, seja no videogame, seja na televisão, seja no celular. Outra criança pode estar completamente ansiosa ou depressiva e suprindo então seus sentimentos no uso compulsivo do videogame. Então, o mesmo jogo no videogame pode estar a serviço de duas coisas diferentes, ou ainda uma terceira, né? Ele pode apenas estar interessado, estar jogando aquele jogo porque está interessado em se reunir com os amigos enquanto joga. Então, a gente precisa estar atento, ter esse olhar, que papel é que esse jogo, que esse videogame está tendo na vida do meu filho nesse momento. Às vezes pode ser só um momento social de escape para as pressões atuais, então a gente tem que estar muito atento. E como mãe, olhando de fora, você pode ver a mesma situação, né? Então, ver a serviço de que está essa tecnologia,
né? Se eles estão deixando de dormir porque estão envolvidos com um jogo, tudo isso importa, tudo é importante ser avaliado. Porque dependendo do que estiver rolando, né, ali com a criança, em apenas um dos casos, né, então naquele jogo ali com videogame, o que está rolando com essa criança? Nesses 3 casos que eu falei, apenas um está sendo prejudicial. Primeiro ele está criando estratégias, está jogando, está né, tá funcionando ali. No outro ele está interagindo com os amigos e no outro ele está usando como uma fuga. Então a gente tem que avaliar como um todo, né? A serviço de que está sendo, de novo falando, né? Nos demais você pode negociar com eles e dizer assim, ó, olha, acho que tá um pouco demais, porque eu quero que você durma, mas a gente tem que fazer essa fala, né? Mas eu entendo que você queira jogar, né? Então, essa fala exige bastante sensibilidade, né? Existe bastante jogo da nossa parte para negociar, então. E é importante acolher o desejo, né, dessa criança ou desse adolescente que quer ficar mais, né? Poder explicar para eles por que está de forma excessiva. E, gente, é muito importante fazer os combinados que a gente faz valerem. Então, por exemplo, autorizar mais tempo diante da tela não tira a importância de fazer acordos prévios com essas crianças e adolescentes, né? Então, por exemplo, mesmo que a criança, que a gente permita um pouco mais de tempo nas telas, a gente tem que ter acordos para isso, seja restringindo o uso de eletrônicos a apenas algumas horas do dia e flexibilizando, por exemplo, no final de semana, ou então, por exemplo, conversando, orientando, né, sobre os conteúdos dos quais a gente considera que sejam apropriados, quais a gente não gosta, né, que eles acessem, discutindo alternativas, né, caso as telas estejam prejudicando, por exemplo, o sono, né, venho batendo nessa tela a questão do sono, ou, por exemplo, que o uso excessivo esteja causando mudanças de humor. É muito importante que aconteçam essas falas, esses combinados e esses acordos, né, gente, com o jovem e com a criança, né? A gente tem que conversar com eles e explicar. A Unicef, inclusive, defende o que eles chamam de estratégias ativas, né? O que é isso? É como conversar com as crianças sobre a sua experiência online, né? Para a gente poder se assegurar de que eles estejam usando apenas, né, jogos e redes que sejam apropriadas para a idade deles, né? Então existe toda uma orientação, né? Também a gente pode utilizar as ferramentas eletrônicas até para as próprias atividades físicas, né? Especialmente para as crianças que passam muito tempo, por exemplo, em apartamentos, que os pais não têm tanta disponibilidade para sair, ou em locais pequenos. Existem, né, gente, jogos, existem vídeos online que estimulam os exercícios, que são tão benéficos. Então, se existe a opção da criança estar jogando um jogo que não estimula o exercício físico e outro que estimula, optar então para estimular o uso dos que estimulam o exercício físico, tá? E pensar sempre no controle de danos, né? Então, se a gente não pode dar ao luxo de ficar sem as telas, nós podemos pensar, né, bolar estratégias da redução desse uso, né, da redução de danos, como a gente diz. Isso significa, então, por exemplo, a gente pensar e criar estratégias, preparar com antecedência estratégias para crises de birras que podem surgir no momento, então, de desligar, né, o aparelho. Então, na hora de recolher, vocês viram já que já tá demais, que já passou da hora. Então, como que a gente faz nessa hora, né? Porque eles vão reclamar. Que pode ser contornado, claro, com muita paciência, com muita conversa, o diálogo sempre muito presente, com abraço e com atividades que ajudem
né, nessa transição das telas para um mundo, então, offline, né? E isso, claro, que demanda dedicação e tempo, né? Então, eu sei, gente, não tem nada de errado vocês oferecerem celular para vocês terminarem de lavar a louça, ou, né, de vocês e fazerem alguma coisa para vocês, mas a gente tem que ficar atento aos excessos, tá, gente? Sempre frisando que o excesso é prejudicial. É ilusório a gente pensar na ideia de perfeição, né, gente? Nem eu tô buscando e nem tô achando que vocês devem usar, serem perfeitas. O que a gente precisa entender é que sim, em algum momento a gente também vai errar, que a gente também vai permitir, mas que a gente tem que buscar sempre fazer o nosso melhor e assim aprender e tentar melhorar. E é nesse sentido que eu tô falando sobre o uso das tecnologias, né? Então não é privar os nossos filhos de usarem, né? Nem a gente, naquele dia que a gente está morrendo de exaustão, a gente ceder um pouquinho mais de tempo para a gente poder respirar. Não é isso, né, gente? É a gente ficar atenta ao que realmente é prejudicial aos nossos pequenos. Espero que, resumidamente, eu tenha conseguido colaborar com vocês e aguardo vocês para a nossa quarta aula. Um beijo bem grande no coração de cada uma de vocês.